Nós vamos falar hoje da geração obediência e o que isso tem a ver com as constelações familiares. Eu tenho 64 anos e na geração do meu avô, o mundo funcionava de uma maneira totalmente diferente do que funciona hoje. Na época do meu avô, não tinha internet. No começo da juventude dele, ainda não tinha antibiótico. As telecomunicações eram feitas por telefonista. Eles tinham que ir num lugar, numa central telefônica, e pedir, marcar um horário para que a telefonista pudesse completar a ligação. Se ele quisesse falar com o pessoal de Bauru, ele tinha que marcar um horário e às 4 horas da tarde, um exemplo, ele ia lá para ligar para a família de Bauru, que ele veio morar em São Paulo com a minha avó para tentar uma vida melhor. Aqui, ele arrumou um emprego com muita dificuldade. E ele tinha 5 filhos. Um deles era minha mãe. E meu avô, na época da obediência, não existia internet, LinkedIn, Instagram, Facebook. As leis trabalhistas não eram como são hoje. Então, meu avô tinha 5 bocas para alimentar. E ele se sujeitou à geração do meu avô e até à geração da minha mãe e do meu pai, muitas vezes, mas principalmente a do meu avô, que é a geração obediência lá para trás, do meu bisavô, do meu tataravô, as pessoas eram extremamente obedientes e elas não eram contestadoras, porque o mundo funcionava de uma outra maneira. O mundo era extremamente escasso e faltava muitos recursos e as pessoas passavam necessidade, fome e havia muita escassez na humanidade. Então, quando o patrão do meu avô tratava ele mal, o meu avô engolia seco. Porque o meu avô não tinha facilidade de ir no LinkedIn ou nas redes sociais ou ir nos bancos de dados onde tem hoje uma variedade de capacidade de arrumar empregos que naquela época não existia. O emprego naquela época era de boca a boca. Então a geração obediência aguentou e se calou por medo de não ter trabalho e dinheiro para sustentar aquelas bocas que meu avô tinha de responsabilidade. Ele ia almoçar em casa. E a minha avó tinha que estar com o almoço pronto. E se ela não tivesse, o meu avô dava uma olhada para ela e ela entendia e calada, ela rapidamente serviu o almoço para ele. Então, por que eu estou dizendo isso em relação à geração obediência, à geração de hoje? De lá para cá, houve uma evolução tecnológica no planeta gigantesca, onde eu acredito, que forças maiores, cósmicas, porque nós somos seres imortais, nós estamos aqui numa grande experiência de evolução, de alma, de consciência, houve, nesses últimos 100 anos, uma evolução e uma aceleração tecnológica fantástica. A minha avó, quando eu morava na roça com meu avô, antes deles virem para São Paulo, minha avó tinha fogão de lenha. Minha avó matava galinha no quintal, punha para ferver no caldeirão, arrancava as penas e tinha lá as 5 crianças, uma delas minha mãe, que esperava o carro de boi chegar para pegar as lenhas para empilhar do lado. Hoje, a gente aperta um botão e acende o fogão. E o dia que minha avó ganhou um fogão, que ela apertava o botão, eu era pequena e ela chorou. E hoje eu entendo perfeitamente bem todo o sofrimento que minha avó e as nossas gerações passadas, nossos antepassados passaram. Então na época deles não havia amor, não havia afeto, não havia colo. Porque era muita gente, muitos filhos e muita escassez. E a geração obediência foi passando adiante uma forma de educar que era só uma olhada a gente já ficava quieto. Hoje não. Hoje esse olhar, ele caiu por terra. E ele faz falta no mundo, mas não esse olhar severo, mas um olhar conversado, um olhar compartilhado, um olhar orientado para os filhos.
Mas como dentro das constelações o Bert Hellinger percebeu que os traumas e as dores que acontecem de uma geração se repetem na outra, e o que se repete muitas vezes, nós, por dor e por trauma, vamos tentar desesperadamente fazer diferente. E nós vamos cair no outro excesso, que é o que acontece hoje no mundo. Os nossos filhos, e essa geração que está aí, é a geração da liberdade total. Era a geração da permissividade. E eles estão muito perdidos, muito enfraquecidos para enfrentar todas as dificuldades que nós não tivemos como eles têm hoje. Porque por amor, por dor e por trauma e por repetição do que aconteceu com as gerações passadas, nós liberamos demais a maneira dos nossos filhos serem e esquecemos de orientá-los. E isso tem a ver com o que a gente traz na nossa carga transgeracional de memórias ancestrais. Então saímos do extremo e fomos para o outro. E dentro das constelações a gente vê aparecer muitos jovens, muitas mulheres, muitos homens que querem formar famílias, que querem ter filhos e que perderam o plus do relacionamento, do amor, porque ficou tudo tão liberado, tudo tão permissivo, que essa geração atual, ela está com uma defasagem enorme, com medo de amar, de se relacionar, que a nossa geração não teve, que a nossa geração repetiu dor, que essa geração está com medo de repetir nossas dores, que essa geração está com medo de se sentir sufocada, oprimida, e com as dores que nós trouxemos. Aqui não tem crítica, aqui tem um olhar para a gente abrir a visão e compreender como que a gente pode melhorar tudo isso através, sabe, do autoconhecimento, da gente buscar ajuda em técnicas de terapias familiares, na própria constelação. Ela não faz milagre. Eu recebo muitas críticas no meu YouTube. Muita gente me ofende, muita gente me xinga, muita gente diz que eu sou uma falsária, mas eu respeito a opinião dessas pessoas, porque o que acontece? Você precisa estudar muito as constelações familiares. Eu tenho 2 pós-graduação, de 1 ano e meio cada uma, e eu continuo fazendo pós-graduação para poder ter ferramenta para ajudar, orientar, né? E encaminhar esses traumas transgeracionais que aparecem e que são eles que são os grandes detonadores dos nossos conflitos, das nossas repetições de dores familiares. A geração obediência acabou, ela não existe mais. Nós estamos na geração da liberdade, da tecnologia, de um planeta conectado através do mundo digital, mas que agora precisa olhar para a alma, para a gente começar a reaprender a poder liberar essas dores transgeracionais, a gente poder reaprender como reeducar os nossos filhos. Hoje a gente joga tudo na tecnologia e nós estamos com as crianças doentes. Nós temos 2 clínicas em São Paulo que cuidam de jovens viciados em tecnologia e crianças, tá? Porque os celulares, os jogos viciam como crack, viciam como cocaína, e os pais não sabem disso. 2 jovens morreram porque ficaram 48 horas jogando sem parar, dentro do quarto, dentro da casa. Então, nós precisamos olhar com muito respeito para a geração obediência que se foi, que com um olhar a gente ficava quieta. A gente sabia exatamente. Da minha geração, tá, gente? Eu tenho 64 anos para trás. Da minha geração, um olhar a gente já sabia o que nosso pai e nossa mãe queria e a gente ficava quieto. Eu não estou concordando com esse excesso de autoridade, que foi o que eles deram conta de passar para a gente, porque eles também receberam isso. E não estou aqui julgando, eu estou aqui abrindo o olhar, trazendo compreensão, para a gente poder buscar ajuda. Se a gente não consegue encontrar, sabe, um caminho em que a gente possa viver com mais harmonia, com menos conflito, com menos ansiedade, com menos dor, com menos medo, com depressão, tá? A gente precisa olhar para esses traumas que a gente está trazendo na alma. Todas essas classificações dessas doenças
que é totalmente diferente de sintoma. Uma outra live eu vou falar de classificação de doença e de sintoma e de diagnóstico, que são três coisas totalmente diferentes. Elas estão aparecendo porque a gente está trazendo repetição de comportamentos e de padrões traumáticos que estão vindo lá dos bisavós, dos avós, dos nossos pais. E a gente tenta fazer diferente e a gente força uma dor que a gente não dá conta e a gente acaba adoecendo, tendo que tomar medicamentos, tá? Não sou contra também o medicamento, mas só isso não vai resolver, né? A gente tem uma gama de cientistas nesses últimos 20 anos em Harvard, na Europa, que trabalharam e buscaram o porquê do trauma e o que ele acontece dentro do ser humano, que o ser humano não vai para frente por conta dessas dores que impactam o nosso sistema do 0 aos 7, do 7 aos 14 e na nossa vida, com os eventos que acontecem traumáticos na nossa vida, enchentes, guerras, terremotos, terrorismo, situações de pânico, né? Todas essas questões impactam o nosso sistema nervoso e traumatizam as nossas células. E isso reverbera que a gente não possa ter uma atitude mais saudável. E na hora que a gente quer fazer, tem uma trava, tem um congelamento. E a gente não entende. Tem uma angústia, tem uma ansiedade, tem uma falta de ar. E isso está muito conectado, a ciência explica, através da epigenética, que a gente está herdando do nosso pai e da nossa mãe, através da nossa herança genética, dos 50% que a gente recebe de um e de outro. Está dentro das nossas células, todas essas memórias de traumas transgeracionais e do que a gente vive nessa existência, quando a gente chega no planeta. Vamos ter um olhar mais aberto para procurar conhecer melhor as constelações familiares. Eu estou muito aberta para a gente poder conversar. Claro, estou aqui trazendo o meu trabalho, oferecendo o meu trabalho, mas também estou aberta para a gente conversar. O meu canal tem vários vídeos que podem tirar muitas dúvidas de vocês. Então, até a próxima. Um beijão. A gente se despede com muito respeito da geração obediência. Eu devo muito a eles. A vida chegou até a mim através da geração obediência. E a gente procura hoje buscar uma geração com mais espiritualidade, com uma parte psicológica mais harmoniosa, mais leve, de mais amor, de mais colaboração. E isso só vai ser possível se a gente tratar esses conflitos, essas dores que devoram a nossa parte aqui emocional. A gente precisa olhar toda a dor, todo o conflito que a gente não supera, tem um trauma escondido aí, pedindo para ser visto, para ser curado, para ser ressignificado. E nós temos manejo de trauma, nós temos a técnica da focalização, nós temos as constelações familiares, e nós temos as terapias familiares, nós temos vários procedimentos, MDR, Somatic Experience, que a gente pode aplicar nos consultórios, e que são terapias amorosas, que trazem uma diferença enorme do que a psicologia, com muito respeito a ela, começou há 40 anos atrás. Muita coisa evoluiu. Então a gente está aqui trazendo informação, conhecimento. E eu me despeço com um beijo, sabe? Agradecendo meus avós por parte de mãe e de pai. Porque a vida chegou até mim graças a eles. E também agradecendo o meu pai e minha mãe. Um beijo grande para vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.